Estamos de volta com o programa Isso é Missão. Você agora acabou de ouvir o testemunho da missionária Silva falando a respeito do projeto Casa de Raabe, como ela fundou. Eu achei ela uma mulher muito corajosa, muito ousada. Ela atendeu o ID. Isso é fazer missão, você atender o ID de Jesus. Quando Jesus se chama, você vai. E no finalzinho do programa ela vai estar dando a despedida, agradecendo pela oportunidade. Eu aqui tenho uma palavra do Senhor para o seu coração a respeito do que é missão. E tem 3 maneiras de você fazer parte da missão. Primeira maneira é você orar, interceder pela missão, a obra missionária, para aqueles que estão fazendo missão, igual no meu caso, estou aqui fazendo missão. E a segunda maneira é você contribuir, é você investir na sua vida financeira, adotando um ministério, adotando um pastor, adotando uma obra missionária, investindo, contribuindo. E a terceira é você ir, igual no meu caso, estou aqui no projeto Casa de Raabe, junto com a minha esposa. Se você faz parte de uma dessas 3 maneiras, você faz parte do ID. Se você contribui, ou você ora, ou você vai, você faz parte. Mas se você não faz parte de nenhuma dessas 3, que você não ora, não contribui e você não vai, você não pode dizer que faz missão. Você não é um missionário ou missionária. O missionário, a missionária é aquele que ou ora pela missão, ou ele vai, ou ele contribui com a sua vida financeira. E a palavra de Deus fala aqui em Isaías capítulo 6, e o verso 8 fala assim: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Então Isaías, quando ele teve uma revelação, uma experiência profunda com Deus, ele viu a glória de Deus, ele percebeu que habitava no meio de um povo cheio de pecado e iniquidade, ele percebeu que ele era um pecador. Aí Deus falou: a quem enviaremos? A quem ir por nós? Isaías falou: eis-me aqui. Então a missão, você tem que dispor. Deus, ele toca. Deus revela a necessidade da pessoa que está escrava na droga, da bebida, está com o casamento falido, está escrava dos seus vícios, não consegue voltar, não consegue enxergar o caminho, e Deus, ele quer levantar você como luz, igual Deus chamou o apóstolo Paulo. Deus chamou Paulo para pregar para os gentios, igual Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel do cativeiro, igual Deus chamou Jeremias para ser profeta entre as nações. Então Deus, ele chama, mas você deve responder, falar: eis-me aqui, igual o profeta Isaías atendeu. Muitos Deus já revelou a necessidade, a carência das pessoas que estão escravas, que precisam, mas você não quer enxergar, porque o seu coração está envolvido com as suas materiais. Você dá mais valor, mais prioridade às suas conquistas materiais do que a missão. Quantas vidas estão morrendo? Qual foi o preço que Jesus pagou para salvar as vidas do cativeiro? Ele deu a sua vida para resgatar, e nós devemos dar o nosso tempo para falar de Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. Igual o meu caso, eu era uma pessoa totalmente escrava, perdida, mas em 1990 eu internei numa clínica chamada Jovens Livres. Passei 10 meses lá e recebi a libertação, porque lá tinha obreiros que tinha o espírito missionário e pregou a palavra para mim. Se você quer atender o ID de Jesus, você precisa fazer igual Isaías, porque a palavra de Deus fala aqui para o nosso coração em Marcos capítulo 16 e o verso 15, e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus fala: ide. Nós devemos atender a chamada de Cristo. Por quê? Porque as almas estão morrendo, estão perdidas na escravidão, e Jesus depende de você. Então, assim como Jesus chamou Isaías, está chamando você. Assim como Jesus chamou os 12 discípulos e preparou e enviou, está chamando você. Assim como Jesus chamou outros também, está chamando você. Assim como Deus chamou os profetas maiores, os profetas menores, enviaram para pregar a mensagem,
também Deus quer contar com você, porque as almas estão morrendo, querido, querida. Fazer missão é você dispor, ou você ora e intercede, seja intercessor pela missão, ou você contribui com a sua vida financeira, ou você vai. Mas se você não faz parte de nenhuma dessas três coisas, você não ora, você não ajuda financeiramente e você não vai, você não pode falar que é um missionário. Você não pode falar que faz parte do ID de Cristo, da missão. Então Deus quer que você vai. E Jesus fala em Mateus capítulo 28, o 19 e o verso 20. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então Jesus quer que nós vai fazer discípulo, ensinar as vidas a guardar o que Deus ensinou a nós. Então o Espírito de Deus, ele ensina a nós na palavra o que é fazer missão. Você teve adotado alguém? Você teve evangelizado o seu vizinho, a sua casa, seu setor, sua cidade, seu país? Ou você quer ir lá para a África, outros continentes, se você não começa em Jerusalém, significando a sua casa, seu setor, sua cidade, seu país? Você quer ir para longe? Então a missão é onde tem vidas que precisa ir de toda criatura, todas as pessoas sem preconceito, sem preferência, sem fazer acepção de pessoas. Você deve levar a palavra do Senhor. Então essa palavra para o seu coração, que você preste bem atenção. Fazer missão é você levar o evangelho da salvação. O evangelho é você falar da boa notícia, que Jesus um dia ele veio, ele morreu, ressuscitou, ele continua orando, ele continua libertando, salvando, perdoando, baseando no Espírito Santo e levando para o céu. Então você deve atender o ID de Cristo. Então esse programa, isso é missão, é para incentivar, conscientizar você que Jesus quer que você vai para a missão e faça a obra dele, porque Deus chamou você para fazer essa grande tarefa de levar a palavra do Senhor. E quero que você preste bem atenção. Faça, atenda o ID de Cristo, porque Jesus quer que você faça. Como Paulo atendeu, como os 12, os apóstolos, os profetas, eu e tem muitos estão atendendo essa chamada da missão que é gloriosa. Então guarda essa palavra no seu coração e procura atender o ID de Jesus, igual muitos atendeu e está atendendo, igual o meu caso, igual a missionária Silva, que atendeu com grande privilégio, grande honra, honrando a Cristo. Viu, querido, querida? Depois do intervalo, nós voltaremos com o programa Isso é Missão.